Você sabia que existe um grupo de cristãos, se é que podemos chamá-los assim, que pregam algo que é totalmente diferente do verdadeiro evangelho? Eles são os progressistas. E aquilo que eles chamam de evangelho é algo que não é o evangelho que a Bíblia nos diz. No vídeo de hoje, a gente vai estar conversando com a Alissa Childers. Ela é palestrante e escritora do livro Outro Evangelho, que responde e combate o cristianismo progressista, e esse livro acabou de sair em português. E ela tem uma história muito interessante de como que ela entrou na apologética, e ela vai estar contando pra gente hoje também. Então, nessa conversa, a gente vai conversar sobre o que é o cristianismo progressista, quais são os princípios por trás, como nós podemos estar equipadas para não cairmos nessas versões falsificadas do evangelho, e ela vai trazer um conselho especial para aquelas pessoas que estão sendo tentadas pela pressão a estarem cedendo e abraçando essa visão de mundo que é contrária à Bíblia. Então, no vídeo de hoje você vai se equipar demais e vai estar firme para conseguir identificar e combater essas falsas ideologias no momento que você vê-las. Então, pega o seu café ou um chá e vem aproveitar com a gente. A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Alissa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Alissa, thank you so much for being here with us today. Oh, it's wonderful to be with you. Ai, maravilhoso estar com vocês. Com certeza. E então, para a gente começar e te conhecer um pouquinho melhor, você pode falar sobre você e do seu trabalho de apologética? So, Alissa, would you mind telling us a little bit about yourself and your current apologetics work? Yeah, I never thought I would be in apologetics my whole life. I've been a musician, but currently I have a blog, a podcast, and a YouTube channel that is really to help equip Christians to identify historic Christianity, discern its counterfeits, and then to proclaim the gospel. Sim, claro. Olha, na verdade, eu nunca imaginei que eu estaria envolvida com trabalho de apologética. Durante a maior parte da minha vida, eu fui uma artista musical, mas agora eu tenho um trabalho de apologética tendo escrito livros, tenho um blog, tenho também um canal no YouTube, um podcast, onde eu falo sobre esses assuntos e sobre a vida cristã. Você tem uma história muito interessante. Você pode contar um pouco pra gente sobre como que foi essa sua jornada de fé, de ter ido do cristianismo histórico para algumas versões progressistas e depois ter voltado para a fé cristã histórica? Conta um pouquinho pra gente. And Alissa, you have a very interesting story. So could you share with us your journey of faith, of coming from the Christian historic faith to exploring some progressive versions of it and then coming back? Yeah, well, I'll start with my background. I grew up in a Christian home with Christian parents who really taught me the gospel. They taught me what it was like to be a Christian. And as far back as I can remember, I loved Jesus. I knew that the Bible was God's word. I never doubted that really until I was an adult. So growing up, I was active in youth group. I went on mission trips. I was all in for Christ. And what I didn't know at the time, though, was that my faith had not been really tested intellectually, and I wouldn't find that out until later. And then I can tell the next part, too. Eu posso começar falando sobre o meu pano de fundo, né? Como é que eu cresci? Eu cresci como filha de pais cristãos, eles realmente me ensinaram o evangelho muito bem, fui bem ensinada nesse quesito, cresci dentro da igreja, firme como cristã, era também muito ativa no meu grupo jovem, liderando, ensinando, falando com as pessoas, e realmente nunca tinha duvidado da fé cristã até depois na minha vida adulta. Foi depois, então, que eu percebi que eu ainda não tinha testado intelectualmente a minha fé. E isso veio somente na minha vida adulta. And so when I spent about 10 years in the Christian music industry, and we toured all over the country and all over the world, and it really wasn't until after that experience when my husband and I had found a church right here in the Bible Belt in America, and
we loved this church, but what I didn't know at the time was that the pastor had already been through a process called deconstruction. And he invited me to be a part of a smaller study group where he said that this was going to be like seminary. And when I went to the class, it really wasn't what I expected. It was really more just everything that I had ever believed about God and Jesus and the Bible. These things were picked apart, they were deconstructed, and I watched a lot of my friends walk away from the Lord. But for me, I would try to debate him. But once my husband and I left the church, all of those doubts really began to take root in my own heart, and I found myself sort of propelled into this really dark night of the soul, this time of doubt, and I came up to the edge of just thinking maybe God doesn't exist at all. E depois, então, eu, durante a época em que era artista, estava junto com esse grupo musical que eu fazia parte, eu passei durante 10 anos viajando o país inteiro, viajando ao redor do mundo inteiro, realmente cantando e fazendo shows e outras coisas assim. Até que depois desses 10 anos, eu e meu marido e minha família, a gente encontrou uma igreja aqui nos Estados Unidos, numa área chamada de Bible Belt, e a partir dali a gente começou a frequentar essa igreja, só que a gente não sabia que o pastor já tinha passado por um processo conhecido como desconstrução. Ele já tinha começado a abandonar alguns dos aspectos essenciais da vida cristã e da doutrina e da fé, e ele tinha me convidado para fazer parte de um grupo menor, um grupo de estudos menor que ele reunia na igreja, aonde ele tinha dito que seria como se fosse um seminário. Só que, na verdade, não foi nada do que eu esperei, nada do que eu imaginava. Durante essas aulas que ele dava, desse grupo de estudos, ele, na verdade, ia pegando cada uma das doutrinas da fé cristã sobre Deus, sobre Jesus sendo filho de Deus e sobre a Bíblia, e ele ia querendo acabar com essas doutrinas e desconstruindo essas doutrinas da fé cristã que eu tinha aprendido durante toda a minha vida. E eu vi muitos dos meus amigos realmente abandonando a fé cristã, muitos deles saindo, só que eu ainda tentava debatê-lo, tentava responder, não cheguei a esse ponto. Mas depois, quando a gente saiu dessa igreja, já estávamos fora dela, essas questões e essas perguntas realmente começaram a criar raízes no meu coração, que chegou até o ponto de eu começar a duvidar da existência de Deus. Foi realmente um momento muito triste para minha alma. And so I cried out to the Lord and I just said, God, if you exist, if you're real, please send me somebody who can answer some of these questions that I have. And so it was, the Lord answered that prayer and led me into the study of apologetics, and here I am. Sim, e então, logo depois disso, eu orei e comecei a realmente desesperado a clamar, Senhor, por favor, envia alguém para responder essas minhas perguntas, para solucionar essas minhas dúvidas. E então isso me levou ao estudo da apologética. E eu estudei, encontrei essas respostas e aqui estou eu hoje. Que maravilha! E o seu livro acabou de sair em português e o nome do livro é Outro Evangelho. Você pode explicar para a gente o porquê desse título? And Alyssa, your book, as you know, has just come out in Portuguese and it has a very interesting title. Would you mind explaining why you named your book as Another Gospel? Yeah, I chose that title because the case I make in the book is that the movement of progressive Christianity is another gospel. So a lot of people think that progressive Christians are just maybe embracing more grace in their lives or changing their minds on some politics, but it's really so much more than that. It's really a denial of key and core historical features of the Christian gospel. Sim, olha, eu escolhi esse título, Outro Evangelho, porque eu acredito que ele realmente se adequa ao argumento que eu tento fazer no livro, explicando para as pessoas que o movimento do cristianismo progressista, ele é um movimento que é muito mais do que só pessoas que tentaram encontrar um pouco mais de graça nas suas vidas, ou pessoas que começaram a mudar de ideia quanto a algumas questões políticas. Na verdade, é um movimento que nega aspectos centrais e essenciais da fé cristã. Eles vão de encontro a muitas das coisas que as Escrituras deixam claras e que são aspectos históricos do cristianismo. Sim, isso é muito interessante. Então, para a gente abordar um pouquinho sobre isso, você pode
dá pra gente uma definição do que seria esse cristianismo progressista e quais que são alguns dos princípios que essa ideologia leva? And Alyssa, would you mind giving us a working definition of what is progressive Christianity and what are some of the basic principles of this worldview? Yeah, so probably the most simple way I could define it what I'll do is I'll give you a simple definition and then a couple of different ways to look at it as far as its characteristics and its principles. So the most basic definition is that progressive Christianity is a movement of Christians who are largely coming up and out of the evangelical church who are open to re-examining, redefining, and sometimes even rejecting core historic doctrines of Christianity. And then I'll give you a couple more. Sim, olha, para dar essa definição do que é o cristianismo progressista, eu vou dar uma definição agora um pouco mais curta, mais sucinta, e depois eu vou elaborar alguns dos aspectos principais desse movimento, dessa doutrina. O que esse movimento realmente faz, ele é, na verdade, um movimento de pessoas que, na sua maioria, estão deixando a igreja evangélica, são pessoas que estão saindo da igreja evangélica e estão começando a ser abertas para poder rejeitar, reexaminar, reavaliar algumas das doutrinas que elas aprenderam e que são doutrinas essenciais da fé cristã histórica. E, às vezes, inclusive, elas rejeitam algumas dessas doutrinas. E agora eu vou elaborar um pouco a mais. And then the next way to look at it would be this way. So, historically speaking, Christians have viewed the people who were closest to Jesus, the ones who knew him and walked with him and were eyewitnesses to his death, life, and resurrection. These were the people who have the highest authority to tell us what Christianity is. But in progressive Christianity, it's the opposite. The people who knew Jesus, who are the eyewitnesses of his life, really more represent Christianity in its infancy, kind of like a baby that's learning to crawl before it walks. And so, according to progressive Christianity, we've learned more now, so we can go back and make corrections because Christianity itself is in some way progressing or evolving, according to progressive Christianity. Sim, e um dos aspectos, por exemplo, do cristianismo progressista é que, ao contrário do cristianismo histórico, o cristianismo bíblico, eles olham, por exemplo, para pessoas que muitas vezes são consideradas as pessoas com maior autoridade para poder ensinar a Bíblia, ensinar sobre Jesus, que foram os apóstolos, os discípulos, aqueles que viveram com Jesus, e eles olham para eles e veem eles como pessoas que não sabiam tanto quanto nós. Eles rejeitam muitos dos ensinos desses apóstolos e desses discípulos porque eles comparam mais ou menos com uma criança que está aprendendo a engatinhar. Eles dizem que o cristianismo naquela época ainda estava começando a aprender algumas coisas, enquanto que agora as pessoas, de acordo com o cristianismo progressista, já estão muito mais instruídas, fizeram muito mais progresso e estão muito mais evoluídas. And then probably some characteristics might be good to look at. So, in progressive Christianity, there's generally a lowered view of the Bible. So, progressive Christians see the Bible primarily as a human book that's written about God rather than a divine book that's written to humans. Sim, e uma das coisas mais distintas do cristianismo progressista é que a maneira como eles veem a Bíblia. Eles não veem a Bíblia tanto como um livro de Deus escrito para os humanos, mas ao invés disso, eles leem a Bíblia como um livro humano escrito sobre Deus. Another characteristic is that what you believe theologically really isn't as important as what you're doing. And so this has to do with what we think about the progressive Christian gospel. It's primarily more of a social justice gospel. It's more about activism and what you're doing rather than your theological beliefs. Uma outra característica do movimento do cristianismo progressista é que ele não está tão preocupado com o que você acredita, tanto quanto o que você faz. Eles estão muito mais preocupados com ativismo, com um tipo de evangelho de justiça social, um evangelho sobre atividades, ativismo, causas humanas que você vai levantar, ao invés de questões teológicas que você acredita e afirma. And I would also say that progressive Christianity can be characterized, largely speaking, by a change of mind about biblical sexuality. So historically, the church has taught and the Bible teaches that
sex should be between one man and one woman in the covenant of marriage. But in progressive Christianity, that is actually seen as oppressive. That's seen as something that's harmful to people. And so a change of mind on topics relating to sexuality are also a key characteristic of progressive Christianity. Olha aí uma outra característica que eu acho que amplamente define o movimento do cristianismo progressista é que eles acreditam numa outra visão quanto à relação de sexualidade que é diferente da visão bíblica. Durante toda a história da igreja, nós vemos que o cristianismo sempre afirmou a visão histórica de que a sexualidade deve ser feita entre um homem e uma mulher dentro de um relacionamento pactual do casamento. Mas, para os cristãos progressistas, eles querem redefinir isso porque eles veem essa definição de casamento como opressora e algo ruim que precisa ser superado porque enfraquece ou prejudica pessoas. And then I think one final one would be a redefinition of terms. So progressive Christians use a lot of the same words as historic Christians, but they mean different things. And one example would be biblical inspiration. When we talk about the Bible being divinely inspired, we mean that the words are breathed out by God through humans. But in progressive Christianity, biblical inspiration means something more like something that God uses to inspire you in your faith. E uma outra característica que eu acho que é muito essencial para definir esse movimento do cristianismo progressista é que eles sempre redefinem termos, eles trocam a definição de palavras. Então, eles usam muitas das palavras que nós usamos, mas eles significam outras coisas, eles querem dizer outras coisas através delas. Por exemplo, a palavra inspiração. Nós, quando usamos, os cristãos históricos, quando nós usamos a palavra inspiração, nós queremos dizer que as palavras das Escrituras são sopradas pelo próprio Deus. Mas os cristãos progressistas, quando eles usam a palavra inspiração, eles querem dizer alguma coisa do tipo, são palavras bonitas que te inspiram na sua fé, de alguma forma. Sim, isso é muito importante da gente saber definir e ter isso bem fixo naquilo que a gente entende. Então, você pode falar para a gente quais que são algumas das pistas que às vezes esses progressistas vão deixando, que na verdade estão encobrindo essas grandes diferenças que eles têm entre o progressismo e o cristianismo histórico? And Alyssa, could you tell us a little bit about how can we spot the little and tiny differences that lead to those major differences between progressive Christianity and the historic Christian faith? Yeah, that's a good question because progressive Christianity it's not like progressive Christians show up at your church's doorstep and say, "Hi, we're progressive Christians and we'd like you to be progressive Christians too." Typically, it's something that happens very slowly over time, kind of like a boat drifting in a current. Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque realmente a gente tem que avaliar isso e não é como se os progressistas, esses cristãos progressistas fossem aparecer na porta da sua igreja e bater lá e falar, oi, nós somos cristãos progressistas, nós queremos te fazer um cristão progressista também, ou qualquer coisa assim. Na verdade, vem de uma maneira muito mais sutil e de uma maneira muito mais demorada. And one of those subtle drifts might be in regard to the atoning sacrifice of Jesus on the cross. If you notice that maybe in your church or in the Christian books that you're reading, if the people are starting to talk about what Jesus accomplished on the cross, less in terms of it being a substitutionary sacrifice and more in terms of maybe something that was unnecessary, something that he submitted to because humans wanted to kill him. And so he basically allowed them, but there was no divine reason. So the atonement is one of those really key things to watch for in how it's talked about. Então, como nós vemos que esse deslize é muito mais sutil, uma das primeiras coisas que eu diria para você ficar atento e alerta é quanto à questão da expiação de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz. Se, por exemplo, na igreja em que você está frequentando, as pessoas falam sobre a expiação e o sacrifício de Cristo, ou nos livros que você está lendo, as pessoas falam sobre esse assunto e estão querendo relacionar o sacrifício de Jesus menos como algo que foi feito em nosso lugar para nos substituir, para pagar a nossa pena diante do Pai, e começam, ao invés de falar isso, a falar sobre, foi só
algo que Jesus fez porque as pessoas forçaram ele a fazer, Jesus se submeteu a essa injustiça, mas não era algo que tinha um plano divino por trás, isso é algo para você estar atento, porque esse é um sinal. And I'll give you another one. Another one would be if you hear people start to determine what they think is true, not based on what's true or false or what's biblical or unbiblical, but if you hear them talk about deciding what's true based on the way it makes them feel or what beliefs they think are good or bad. And that's a huge shift that happens in progressive Christianity as well. Sim, e eu vou te dar mais uma pista, mais uma dica. Olha, quando você vê as pessoas falando sobre ajustar e descobrir o que elas acreditam, baseado em sentimentos e não mais baseado em o que é verdadeiro ou falso, o que é bíblico ou o que não é, você pode estar atento que muito provavelmente essas pessoas que estão definindo o que é certo e errado de acordo com os seus sentimentos ou de acordo com o que eles acham que é uma boa crença ou uma crença má, pode ficar atento, porque provavelmente isso é um sinal do cristianismo progressista. Sim, isso é muito interessante da gente pensar. E para alguém que está em algum desses, o que você diria que deve ser central para essa pessoa se manter equipada na palavra para não acabar caindo em uma versão falsificada do evangelho? And Alyssa, for someone who may be falling on some of these triggers, what would you say that person can do to be equipped in their faith, not to fall for a falsified version of the gospel? This is the most important question because it's all about how we determine what's true. And so if somebody finds themselves in a situation where they're very confused, maybe there's been hypocrisy in their church, or maybe they've even been through some spiritual abuse, there are a couple of things that we can do to make sure we stay on the right track with truth. Sim, olha, eu acho que essa talvez é a mais importante pergunta que a gente tem que se fazer. Como a gente pode se equipar para não cair nisso? E algumas das pessoas que podem estar assistindo, talvez você tenha presenciado algum tipo de hipocrisia ou tenha passado por algum tipo de abuso na igreja, alguma coisa assim. E existe alguma coisa que você pode fazer para não cair nesse processo. So the first thing we need to think about is making sure that if somebody is wanting to be a real Christian, that we're defining what real Christianity is according to truth and not according to how certain beliefs make us feel. Sim, e se você passou por alguma dessas coisas, uma das coisas mais essenciais que você precisa fazer é determinar como que você vai descobrir o que é verdade, o que é verdadeiro. Você tem que buscar aquilo que é verdadeiro de acordo com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro mesmo, de acordo com a palavra. Não dependendo dos seus sentimentos, de como essas coisas te fazem sentir ou te fazem não sentir. And then I think that one way to do that is to investigate the Bible. That was something I did early on my journey. I had to understand why I thought the Bible was the Word of God, why I thought that this was the standard for truth that I was going to live my life by. Sim, e uma das coisas que eu acho que é essencial para fazer é investigar a Bíblia. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha jornada. Comecei a investigar a Bíblia para aprender o que a Bíblia realmente ensina, o que a Bíblia realmente fala, para eu descobrir quais eram as coisas que eu queria que guiassem a minha vida e que eu vivesse de acordo. And so I think determining what your standard for truth is really important, because if we can get to understanding the Bible as the authoritative standard for truth, then we have something solid to stand on. But if we use our own feelings and preferences and emotions to be that standard for truth, well, those are going to always lead us astray. E a gente tem que decidir, porque ou a gente vai guiar a nossa fé e a nossa crença de acordo com o que a Bíblia diz, com aquilo que é verdadeiro, de acordo com aquilo que é objetivo, de acordo com aquilo que é real, ou então a gente vai guiar as nossas crenças de acordo com os nossos sentimentos, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente se sente confortável, e isso sempre muda, e essas coisas vão realmente nos levando para longe, vão nos levando para fora. And so ultimately, I think it's just determining in your own heart that you're going to follow truth wherever it goes. And I think if that's
the mindset somebody has when they find themselves in a situation like this. If they follow truth, they are going to be led back to the Christian worldview and the truth of the Bible. Então eu acho que, no fim de tudo, aquilo que você precisa fazer, se você é alguém que está numa situação em que está confusa e que está preocupada com as coisas que você está acreditando, o que é verdade, o que não é, você tem que determinar que você vai acreditar naquilo que for verdadeiro, aquilo que for certo. E se você tiver determinado a descobrir e encontrar a verdade e seguir a verdade aonde quer que ela te leve, então eu acredito que você vai ser levada de volta para a cosmovisão cristã, para a visão de mundo cristã e de volta para a fé cristã histórica. Com certeza, isso é maravilhoso. E como que você encorajaria cristãos a estarem se aprofundando em apologética, não só para defender a fé e buscar persuadir descrentes, mas também para, de alguma forma, ajudar aqueles que também se dizem cristãos? And Alyssa, how would you encourage Christians to dive into apologetics for the sake of reaching non-Christians, but also so-called Christians? Well, I would encourage every Christian to study apologetics. And I know that can sound really overwhelming because there are so many different disciplines you could study. There are different books you could read. But ultimately, I think we should study apologetics for a couple of really good reasons. Sim, olha, o que eu diria é que realmente todo cristão deveria estudar apologética. E calma, eu sei que isso pode parecer um pouco demais para eu estar falando assim, porque tem muitas coisas que você poderia estudar, tem muitos livros que você poderia ler, mas eu acredito que todo mundo deveria estudar apologética por algumas razões boas. The first reason is because the Bible commands us to do it. We know in I think it's 2 Peter 3:15 to always be ready to give a reason for the hope that lies within you. And so every Christian, whether you're a mom or a business person or whatever you might be doing, the Bible actually commands us to be ready to give reasons for what we believe. Sim, e a primeira razão é porque a Bíblia nos diz para estudar apologética. Por exemplo, 1 Pedro 3,15, onde realmente a gente vê Pedro dizendo que é para nós estarmos preparados para dar uma boa razão da fé que nós acreditamos, da esperança que existe em nós. Então, quer você seja uma mãe, quer você seja um homem de negócios, seja qual for a sua jornada, a sua vocação, você precisa estar preparado para poder dar razões do porquê você tem essa esperança. And the second reason is because there are people in all of our lives who need us to help walk them through their doubts, as well as us getting the answers for ourselves. E a segunda razão é porque existem muitas pessoas nas nossas vidas, ao nosso lado, que precisam de ajuda para poder navegar suas próprias dúvidas, ao invés de nós estarmos apenas preocupados com as nossas questões, nós devemos encontrar também essas respostas para ajudar outros ao nosso lado. And so my advice would be, it can be tempting to feel overwhelmed, but just start with whatever question you might have in your own life. If you are having a question about the reliability of the Bible, or maybe somebody in your life is doubting that, just pick up a book on that and start there. And you don't have to learn everything. Just learn the thing you're wondering about right now. And I think that's a great place to start. E uma das coisas que as pessoas podem estar se perguntando é onde começar ou o que estudar. Olha, eu diria que aquela coisa que você está se perguntando, aquela questão que está te incomodando, por exemplo, pode ser você está querendo aprender mais sobre a confiabilidade da Bíblia, das Escrituras. Já que você está se perguntando sobre isso, pega um livro sobre isso e começa a ler. Esse é um ótimo lugar para você começar. Então, quer você esteja se perguntando essa questão ou outra pessoa ao seu lado, eu acho que esse é um ótimo lugar para começar. Com certeza. E para nossa última pergunta, o que você diria para uma jovem cristã que está sendo bombardeada e se sentindo muito sobrecarregada com todas essas visões desse mundo que está vindo, todas essas correntes da cultura, e às vezes está sendo tentada a abraçar o cristianismo progressista para, de alguma forma, minimizar o conflito? O que você diria a ela? And Alyssa, for our final question, what would you say to a young Christian woman who is feeling overwhelmed by everything that the culture is saying, all the lies of this current culture, and is being tempted to embrace progressive Christianity to somehow minimize conflict? What would you say to her?
So I would say that I get the temptation. I understand how difficult it is to live in a world that seems to have gone crazy. But what we have to remember as Christians is that we have the same Holy Spirit the church has always had from the beginning, and we have the same Word of God that doesn't change. And isn't it so refreshing and life giving to know that we can stand on the eternal truths of God's Word rather than having to check Twitter every 5 minutes to find out what we're supposed to think right now? So, my advice would be to just plant your feet in the Word of God, and it's never going to let you down. Olha, a primeira coisa que eu diria é: eu entendo a tentação, principalmente nesse mundo em que a gente vive, em que parecem que todas as coisas ficaram malucas, em que as pessoas ficaram loucas mesmo. E eu diria que ao invés de você ficar checando a cultura, vendo o Twitter de 5 em 5 minutos para descobrir o que você deve acreditar, troca isso pelas Escrituras, pela Bíblia, e começa com a palavra de Deus, planta os seus pés firmes na palavra de Deus, estuda a palavra de Deus para você descobrir aquilo que é verdadeiro desde o início. Nós, a igreja, nós temos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que estava com a igreja desde o princípio, desde a fundação. Então, ele vai nos guiar nessa verdade, mas você precisa estar firme na palavra de Deus. Com certeza, isso é maravilhoso. Então, Alissa, muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente, por toda a sabedoria que você tem para dar, e muito obrigada. Alissa, thank you so much for everything you shared with us today, your story, and all the wisdom you have to offer. So thank you so much. Thank you so much for having me. It was a joy. Muito obrigado por me receber. Foi uma grande alegria. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma alegria incrível ter tido você aqui nessa conversa tão instrutiva que nós podemos ter hoje. Se você quiser saber mais sobre ela, vai ter os links aqui na descrição. E se você gostou dessa entrevista, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.